Livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, Ezequiel 36, e nós vamos começar no versículo 22. A nossa oração da manhã já foi tão boa, tão eficaz, e o Senhor quer continuar a sua obra através dessa palavra. Ezequiel 36, versículo 22. Por isso, declara à casa de Israel que se segue: eis o que diz o Senhor Javé: não é por vós que faço isso, ó israelitas, mas por honra do meu santo nome, que profanastes entre os pagãos, onde tinhais ido. O Senhor declara que nós fomos para o meio dos pagãos. Já começa por aí. Ele declara que, infelizmente, nós fomos para o meio dos pagãos. E vivemos à maneira dos pagãos. E procedemos à maneira dos pagãos. Tivemos as atitudes dos pagãos, os pensamentos dos pagãos, as palavras dos pagãos. E ele continua mais. E com isso, profanastes o meu santo nome. Profanastes o meu santo nome. Você sabe a gravidade do que seja profanar. E profanar o santo nome do Senhor. No meio dos pagãos. Para onde fomos? Mas ele continua dizendo, versículo 23, mas eu quero manifestar a santidade do meu augusto nome, que aviltastes. Ele não volta atrás não, que aviltastes profanando entre as nações pagãs, a fim de que conheçam que eu sou o Senhor. Ele quer nos purificar, Ele quer nos perdoar, Ele quer nos libertar. Para quê? Para que as nações, os pagãos, entre os quais nós acabamos profanando o nome dEle, conheçam que eu sou o Senhor. Quando, sob seus olhares, houver manifestado a minha santidade por meu proceder em relação a vós. Em outras palavras, purificando-nos, limpando-nos, perdoando-nos, transformando-nos, o Senhor vai provar para os pagãos, no meio dos quais nós acabamos profanando e aviltando o nome do nosso Senhor. Ele vai provar que Ele é o Senhor, que Ele pode fazer todas as coisas, e assim como Ele fez conosco, Ele pode fazer com eles também. Você está entendendo a profundidade da palavra que nos foi trazida nesta manhã? Nós já começamos dizendo: Senhor, faz. Eu acabo reconhecendo, Senhor, que infelizmente eu fui para o meio dos pagãos. E acabei, Senhor, tendo a mentalidade dos pagãos. E tendo a mentalidade dos pagãos, eu acabei falando como os pagãos. Eu acabei procedendo como os pagãos. Eu acabei fazendo as coisas que os pagãos fazem e da maneira que eles fazem. Eu acabei sendo do jeitinho deles, Senhor. E pelas coisas terríveis que eu acabei fazendo, Senhor, eu profanei. E eu aviltei a santidade do Teu nome. Senhor, convence-nos disso, pelo Teu Espírito. O Senhor não está nos acusando, muito menos nos condenando, jogando na nossa cara, não. Mas o Senhor, com a Tua santidade, estás querendo nos convencer para nos resgatar, para nos salvar, para nos recuperar. Eis-me aqui, Senhor, convence-me pelo Teu Espírito Santo de que não foi uma coisinha qualquer que eu fiz, foi bem mais grave do que eu imaginava. Senhor, eu acabei profanando o Teu nome no meio dos pagãos, cujo comportamento eu acabei copiando.
Tem piedade de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem piedade. Estou pedindo, Senhor, que paire sobre todos nós, Senhor, um espírito de contrição e de arrependimento. Sim, nosso Senhor e nosso Deus, que com suavidade, que com paz, paire sobre nós, Senhor, um espírito de contrição, de arrependimento, de contrição, Senhor, porque realmente erramos, pecamos, aviltamos o Teu nome, profanamos o Teu nome. Piedade, Senhor, misericórdia. Quem nos convence é o Espírito Santo. Sim, Senhor, que Ele ponha no nosso coração o entendimento daquilo que nós fizemos, Senhor. Quebranta o nosso coração. Sim, quebranta o nosso coração. Nós precisamos, Senhor, de um coração quebrantado, para reconhecer o mal que nós fizemos, os descaminhos por onde andamos, Senhor. E obrigado porque estás fazendo isso tudo por amor, por um grande amor, por uma grande misericórdia. É a Tua santidade que está nos convencendo, nem é a Tua justiça, é a Tua santidade. A santidade é luz, e onde ela brilha, o que era trevas se manifesta, o que era sujeira se manifesta, o que era impureza se mostra. Obrigado, Senhor, porque a Tua santidade está nos convencendo do nosso pecado. Cria, Senhor, e vai criando cada vez mais no nosso meio, Senhor, um espírito de penitência, de arrependimento, de contrição. Solta a sua voz. Diria mania levaria caria levaria nani queria variuria bacatocani mania calavaliaria tiria variani olivaturia variani aliavaria queria varia variolia valiolia badaria vania que teria vaniolia variani alialia queria mania lavaria nani que teria manani alavati queria mania lavaria no mani Corianani alavari, Kerianani alavari, Tiriabani aliavari, aliavari alavari, Ketariabani aliavaria, Turiabanderi, Ketariabani aliavari, aliavari, Tiriabani aliaris. Nossa Senhora, Mãe de Jesus, também ela está no nosso meio, e ela com a sua suavidade de mãe, ela está nos convencendo daquilo que nós acabamos fazendo, infelizmente. Nossa Senhora, em Fátima, falou em português, na nossa língua, lá no ano de 1917. E o que é que ela fez lá? Ela convenceu aqueles 3 pastorinhos, e como eles ficaram possuídos pelo espírito de penitência, de arrependimento. Eu tenho um afeto muito particular ao Francisco. Todas as vezes que eu tenho a graça de ir a Fátima, eu faço questão de logo que eu posso ir visitar o túmulo do Francisco, que está no lado direito da Basílica em Fátima. Porque aquele menino, e é admirável que seja assim, ele ficou possuído por esse arrependimento. Ele, como ele foi um penitente. Aquele menino não tinha pecado nenhum, era uma criança inocente, mas ele ficou possuído pelo espírito de penitência e de arrependimento, porque Nossa Senhora o convenceu daquilo que estava acontecendo com o povo. E deixa eu dizer, Nossa Senhora profeticamente estava se antecipando para mostrar aquilo que está acontecendo hoje na Europa, até negando os próprios símbolos cristãos, porque realmente eles se tornaram paganizados, numa mentalidade paganizada. Ela estava se antecipando e profeticamente mostrando aquilo que aconteceria no Brasil, onde nós vivemos, gente, numa Babilônia. Nesses dias de carnaval, meu Deus, que coisa terrível se vive nessa nação.
Se pode dizer que o pecado, ele é institucionalizado nesses dias. E Nossa Senhora estava se antecipando e colocando no coração daqueles meninos aquele espírito de arrependimento, de contrição, de penitência, que hoje ela quer colocar nos nossos corações. Porque nós estamos vivendo esses tempos, e como a palavra de Deus nos convenceu, eu não diria isso, eu não estava preparado para falar isso, é que a oração da manhã veio por aí, e a palavra de Deus me convenceu, de que nós acabamos indo para o meio dos pagãos, e vivendo com os pagãos, e vivendo como os pagãos, e contraindo a mentalidade dos pagãos, e por contrairmos a mentalidade dos pagãos, nós acabamos tendo os sentimentos dos pagãos, falamos como eles, do jeito deles, fizemos como eles, procedemos como eles, tivemos as atitudes deles, tivemos. Mas só que o Senhor, misericordiosamente, pela sua santidade, quer mudar tudo. Então a primeira coisa que Ele precisa fazer é convencer-nos disso. E o Espírito Santo quer como que amolecer o nosso coração que estava endurecido. E por isso nós não percebíamos a maneira pagã com que nós estávamos vivendo. Assim como o fogo amolece e vai derretendo o metal duro, 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 mas pelo fogo, por aquele calor intenso, ele é derretido, e derretido ele vai amolecendo, amolecendo. O Senhor quer amolecer o nosso coração, para que percebamos e nos convençamos de que, infelizmente, Senhor, eu tinha a mentalidade dos pagãos e procedia como os pagãos. Só que o Senhor me convence e eu não quero mais. Senhor, aqueles 3 meninos, Jacinta, Francisco e Lúcia, eles não tinham pecado, mas ali eles representavam Portugal, representavam a Europa, representavam o Brasil, representavam o mundo, especialmente os que falam português. E eles foram possuídos, Senhor, pelo espírito de penitência. Nós que precisamos, Senhor, realmente fazer penitência, viver penitência, precisamos ser convencidos por Ti, Senhor, que pecamos. Como disse a Tua palavra, aviltamos o Teu nome no meio dos pagãos, profanamos a Tua santidade, a santidade do Teu nome no meio dos pagãos. Misericórdia, Senhor, misericórdia, perdão, pede você também, e que a Tua mãe, Senhor, a Virgem de Fátima, que é também a Virgem Aparecida, que ela convença, e mais do que isso, que ela amoleça o meu coração, Senhor, e que eu seja possuído por um espírito de penitência. Eu quero me renovar, Senhor. Eu não quero mais continuar assim, Senhor. Eu não quero mais continuar pensando como os pagãos, procedendo como os pagãos, vivendo como os pagãos. Não quero, Senhor. Eu quero ser possuído pelo Teu Evangelho. Eu quero ser possuído pela Tua santidade. E para isso, Senhor, faz esta obra em mim, faz esta obra em nós. Aproveita que eles estão tocando essa música e deixa que Nossa Senhora mesmo faça a obra em você. Solta a sua voz. Maria levaria, levaria, levaria. Candaria mania, lavaria, nenia, levaria. Obrigado, Espírito Santo, porque vais fazendo a Tua obra. Obrigado, Espírito Santo, porque pela Tua esposa, a Virgem Maria, Aparecida em Fátima, fazes a Tua obra em mim.
amoleces o meu coração e colocas em mim um verdadeiro espírito de penitência, de arrependimento, de conversão. Estou me recordando daquela cena do Evangelho que Jesus mesmo contou, daqueles dois homens, um fariseu que vai lá na frente e quer convencer o Senhor da sua santidade, da sua perfeição, e lá no fundo o publicano, batendo no peito e só sabendo dizer: tem piedade de mim, Senhor, que sou pecador. E Jesus diz que aquele fariseu, convencido de si mesmo, mas que no fundo não era nada, saiu do templo do mesmo jeito, enquanto aquele publicano, que só sabia dizer do seu pecado, porque ele estava convencido do seu pecado, ele saiu perdoado, saiu transformado, saiu uma nova criatura. Isso que a palavra de Deus nos diz, na primeira carta de São João: se dizemos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas se confessamos os nossos pecados, Deus aí está. Na hora que a gente admite o próprio pecado, na hora que a gente reconhece que estava andando errado, talvez você não reconheça atitudes, atos de pecado, mas infelizmente a nossa maneira de ser era pagã, nossa mentalidade era pagã, daí o nosso jeito de ser, nosso jeito de se vestir, o nosso jeito de proceder, os programas que nós assistíamos, as músicas que nós ouvíamos, o palavreado que nós tínhamos, os filmes, os vídeos que nós víamos. Não eram cristãos, não eram de Deus, eram pagãos, estavam nos estragando, estavam nos apodrecendo e nós não percebíamos. Mas hoje, graças a Deus, o Senhor, pelo seu Espírito, nos convence, a santidade do seu nome nos convence. A gente então para e fica estarrecido: Senhor, eu não percebia, eu estava tão próximo de morte, Senhor, só que eu não percebia. Mas a sua graça me convenceu. Então, Senhor, eu reconheço, estou pedindo ao Senhor que você não se endureça, que você não faça como aquele fariseu, julgando: não, isso não cabe, isso não toca a mim. O padre está falando, está interessante, mas não é o meu caso. Não é verdade, meu irmão, não é verdade, porque esse espírito de paganismo caiu sobre nós. Eu diria como que uma nuvem escura, espessa, suja, viscosa, vinda do próprio inferno, caiu sobre nós e criou em nós uma mentalidade pagã. O nosso jeito de pensar é pagão, não é cristão, não é evangélico. Embora a gente pense, nós vivemos uma cultura não cristã, mas uma cultura pagã. E daí, para nós, não está nada errado, pelo contrário, está tudo certo, está tudo correto. É assim mesmo, todo mundo faz assim, todo mundo pensa assim, todo mundo vive desse jeito. Só que não é. E hoje o Senhor está nos convencendo: meu filho, minha filha, acorda, você está vivendo pagamente no meio de pagãos. Mas esses pagãos não estão longe, não são aqueles pagãos com quem você trabalha, não, estão pertinho de você, dentro da sua casa, talvez dentro do seu próprio grupo de oração, dentro do grupo da sua igreja, da sua paróquia. Talvez você viva aí no meio de pagãos e você também está vivendo como pagão. Eu estou te convencendo para o seu bem. Eu quero te arrancar dessa situação. Meus irmãos, o Senhor quer fazer essa obra em nós. Ele não quer que nós sejamos como aquele fariseu
que se mostrava ileso, não, isso não me toca, eu não estou enquadrado nisso, não, eu sou tão bom, eu jejuo, eu faço tudo certinho. Não é verdade, não é verdade. Não é para acusar, não é muito menos para condenar, mas a santidade de Deus, que é santidade, quer me convencer. Eu estava andando por caminhos errados e agora tenho que fazer uma conversão, uma guinada na minha vida, até eu sou obrigado a dizer: Senhor, eu nem sei como é que vai ser, porque eu pensava e agia, o Senhor me convence de maneira errada, como é que vai ser, Senhor? E o Senhor me tranquiliza dizendo: agora eu começo a poder agir na sua vida e te fazer cristão e não pagão como você era, pensando que estava tudo certo. Bate no peito como aquele publicano: Senhor, eu reconheço, é para mim isso, para mim Jonas, para mim, Senhor, eu preciso disso, Senhor. Eu preciso bater no peito e dizer: tem piedade de mim, tem misericórdia de mim, Senhor, que sou pecador, que sou pagão, Senhor, que procedo como um pagão, Senhor, e eu preciso ter uma mentalidade nova, Senhor, um procedimento novo, palavreado novo, atitudes novas, Senhor. Preciso, eu quero viver de maneira evangélica, Senhor. O Evangelho precisa refletir-se na minha vida, a santidade do Teu nome, Senhor, precisa estar na minha vida. Eu preciso viver uma vida santa, Senhor, e não uma vida pagã. Eu não posso continuar profanando e aviltando o Teu nome no meio dos pagãos, Senhor, sendo como eles e às vezes pior do que eles, Senhor. Convence-me e muda-me, Senhor. E obrigado, porque a Tua santidade está fazendo isso. Pode fazer o sinal da cruz sobre o seu coração, para assumir esta obra que Ele está fazendo. E deixa eu ministrar você. Fica com a mão no coração. Mania lavaturia balia lavaturiana candara mahania lavaturi calabaria nana manioli candara manania lavaturia bari kendara bala varioturia sivari. É a sua santidade, Senhor, que está agindo no nosso meio para fazer-nos santos, Senhor. É a sua santidade, não há outro meio. Age, Senhor, com a tua santidade em nós. Kiniama lavari, calabaria nania lavatiria, candana manio lobaria tiriva, kendaramania lavari. Convence-nos, Senhor, e já transforma-nos, e já faz-nos novos, Senhor. Muda mente, coração, atitudes, vida. Muda, Senhor. Kiuria mani, kelia lavaria nania lavatiri, kendaramani alavaturia, kandana manana niolobari, kandalavadiri amani alavati. Põe em mim, Senhor, põe em cada um de nós, põe nestes teus filhos e filhas, Senhor, o teu Espírito Santo. Enche-nos com o teu Espírito Santo, que ele venha, Senhor, como fogo, para derreter o nosso coração, amolecer o nosso coração, renovar o nosso coração, Senhor, tirar as impurezas do nosso coração, da nossa vida, Senhor, e fazer-nos novos. Faz-me novo, Senhor, faz-me nova. Kiriananamani, kelevaturia bahanani, kalavaturia bariani alavari, kelabataria mani, katabaria lavara, alabatiria nani alavatiria, kindarama. Sim, eis que eu faço novas todas as coisas e quero começar por Ti, meu filho, minha filha. Eu quero começar por Ti. Assim como eu fiz, e tive a alegria de ver o meu Espírito Santo fazer, a minha mãe, toda pura, toda santa, imaculada, a criatura nova, eu quero fazer a criatura nova em Ti. Quero fazer, por obra do meu Espírito Santo, a criatura nova em Ti. Eis que eu faço novas todas as coisas. Solta você a sua voz agora e assume esta graça que o Senhor está lhe dando. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque não apenas estás falando,
Tu estás fazendo. Tu tens cuidado de nós. Tu tens cuidado de nós. E obrigado, Senhor, por esse imenso cuidado. Obrigado porque cuidas de nós concretamente, Senhor. Renovando-nos, fazendo-nos novos, Senhor. E aí está a grande graça. A grande graça. Obrigado, Senhor. Eu assumo. Obrigado por Maria, a Imaculada, a cuja imagem tu estás agora me lapidando. Obrigado, porque fazes a criatura nova em mim. Faz então o sinal da cruz na sua testa, para que Ele renove a sua mente. Faz agora o sinal da cruz no seu coração, para que Ele renove todo o seu interior. E faz também o sinal da cruz sobre os seus lábios, para que a sua voz, as suas palavras proclamem a graça que Ele está fazendo em você. Obrigado, Senhor. Alguma palavra? Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Santa Maria, Maria, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Quem dará, levante os seus braços e cante, cante. É Nossa Senhora fazendo a obra no nosso meio. Candaramani alabaria alabaria, Candaramani alabaturia mania, Corianani alabari, Candanamanani alabari, Candaramani alabaturia baria,
calavaria, lavaria, lavaria, caria, lavaria, lavaria, nanana, caria, candana, maria, lavari, coria, nania, lavari, kendara, mania, lavari, kendana, mania, lavatiria, kendara, mania, lavaranani, caria, nania, lavari, candana, manania, lavari, kendara, mania, lavari, kendara, mania, lavari, kendara, mania, lana, kendara, mania, lavari, kendara, mania, lavari. Nunca ressoou de maneira tão linda, tão forte, como agora, essa segunda parte da Ave Maria, Sancta Maria, Sancta Maria, ora pro nobis peccatoribus, que eu nem preciso traduzir, você sabe, é Santa Maria, Santa Maria, rogai por nós, pecadores, pecadores. Gente, nada foi previsto. Você viu que de repente eu escorreguei para o lado de Nossa Senhora e Nossa Senhora de Fátima. Eles, os instrumentos, começaram a tocar a Ave Maria, mas nada estava previsto. Quando eu o vi aí em pé, até com os olhos, eu perguntei se tinha alguma palavra. Ele tinha muito mais do que uma palavra. Esse canto ministrou a gente. Nossa Senhora ministrou a gente. A Santa Maria está aqui, rogando por nós, pecadores. Porque ela, a Santa Maria, a Santa Mãe de Deus, a pura, a imaculada, ela é a primeira a sofrer e a não querer ver o pecado em nós, a não querer ver a nossa maneira pagã de proceder, a nossa maneira inconsequente de proceder, até achando que está tudo correto. Ela olha para nós, seus filhos, e vê a miséria em que nós caímos, e vê o aviltamento em que o tentador nos jogou. Ela sofre por nós. Se uma mãe sofre pelo seu filho, se o filho é viciado, se o filho bebe, se o filho, se a filha se prostitui, imagina o que sofre Nossa Senhora vendo o que acontece conosco, o aviltamento em que o inimigo nos coloca, o inimigo dela, e a gente deixa que ele faça, a gente até gosta, sente gostoso, sentindo aquilo que o inimigo está fazendo com a gente, inconsequentes que nós somos. Ela não quer nos ver assim. Ela não quer ver nós homens agindo assim, desse jeito impuro, desse jeito profano, desse jeito depravado de procedermos. Não quer. Ela não quer ver você, mulher, feita à imagem dela e não à imagem de Eva, procedendo assim, tantas vezes de maneira inconsequente, desculpe, vivendo levianamente, muitas vezes, desculpe, sendo uma leviana, porque procede como as artistas, como prostitutas, inconsequentemente se vestindo como elas, falando como elas, andando como elas, se sentando como elas, falando do jeito delas, andando, se rebolando do jeito delas, assumindo o erotismo delas,
pegando e usando o jeito sedutor delas. Nossa Senhora não quer isso. Pelo contrário, ela está querendo convencer o coração de cada um de nós pela santidade dela, que é a santidade do seu Filho e a santidade do Pai, que não foi para isso que nós fomos criados, e não é para isso que nós estamos nessa terra. Não, não é para isso. Nós estamos sendo enganados, feitos de tolos, de bobos, e a mãe sofre vendo a nossa ingenuidade, e ela mesma está querendo mudar a nossa mente, o nosso coração, os nossos sentimentos, e daí a nossa vontade. Ela quer nos revirar no avesso, ela quer nos fazer de novo, ela quer fazer em nós verdadeiramente conversão. Imagine você pegar um daqueles relógios de areia e virar de cabeça para baixo. Então toda a areia que estava para cima vem para baixo, e a que estava embaixo fica em cima. Muda tudo. Nossa Senhora quer fazer isso, virar você de perna para o ar e mudar todas as coisas em você, mudar inclusive todos os valores na sua vida, porque eles acabaram sendo paganizados. Entenda isso, meu irmão, entenda isso, minha irmã. Infelizmente a tentação fez isso, o mundo fez isso em nós, está fazendo. Nós vivemos numa atmosfera de mundo, de mundão, envolvidos por todos os lados por esse mundão, invadidos pela televisão, pela imprensa, pelas músicas. Isso tudo penetra a gente, e Nossa Senhora está mudando, mas era preciso do nosso consentimento, que nós assintamos, sim, que nós concordemos com ela, e que nós queiramos também ser mudados, que saiamos dessa nossa ingenuidade, dessa nossa tolice, e reconheçamos, mesmo que não reconheçamos tudo, mas que reconheçamos por ela ser mãe. Como aqueles meninos, eles não estavam entendendo tudo. Que sabiam eles dos grandes pecados da humanidade? Que sabiam eles naquele lugarzinho ali em Ajustel? Que mundanismo eles tinham ali? Nenhum. Mas eles se convenceram, foram convencidos por Nossa Senhora. Nós que vivemos nesse mundo profano, conspurcado, nós precisamos ser convencidos. Nós que ficamos anestesiados e por isso insensíveis, precisamos ser convencidos pela mãe. E se não entendemos tudo, nós aceitamos como filhos, aceita a palavra de mãe, e dizemos: faça, mãe, faça em mim. Eu não estou entendendo, mas faça. Me retira do paganismo, tira o meu procedimento pagão e me reajusta totalmente, mãe. Eu quero ser do jeito que a senhora quer, quero ser do seu jeito, quero ter o jeito de Maria, mãe, quero, e quero proceder sempre do jeito de Maria. Então muda-me, eu aceito ser mudado, muda-me. Obrigado, Nossa Senhora, que estás fazendo isso. Muda tudo em mim, muda tudo em mim, da minha mente ao meu procedimento, do meu coração, do mais interno em mim, ao meu jeito de vestir, meu jeito de me maquiar, de me pentear, ao meu jeito de andar. Muda tudo em mim, que tudo seja recristianizado em mim. Maria, eu reconheço que eu preciso ser recristianizado, e recristianizar demora tempo, e eu aceito. Eu não vou desistir, é algo muito sério. Eu não vou desistir enquanto eu não for totalmente recristianizado, recristianizada. Eu reconheço que preciso ser recristianizado, para que tudo se torne cristão em mim, porque estava sendo pagão, eu nem estava percebendo. Então, Maria, minha mãe, Santa Maria, rogai por nós, rogai por mim, pecador, e por nós, pecadores, rogai por nós, e recristianiza-nos, e recristianiza-me. Nossa Senhora, eu quero ser novo, eu preciso
ser nova. Assim como a senhora concebeu por obra do Espírito Santo, concebe-me e gera-me de novo por obra do Espírito Santo. Sabe, isso é uma coisa linda. Nem sei se eu consegui passar para você. Eu vou repetir, para que isso cale no seu coração. Nossa Senhora, assim como a senhora concebeu por obra do Espírito Santo, concebe-me no teu ventre e gera-me de novo no teu ventre por obra do Espírito Santo. Para que assim como a senhora fez Jesus, gerou Jesus no seu ventre, a senhora me gere de novo no seu ventre, me recristianizando. Faz em mim a criatura nova pela sua obra. Para um pouquinho e deixa ela ir operando em você. Eu não estou vendo, mas eu sinto lágrimas no nosso meio. E saiba, são lágrimas santas. São lágrimas quentes que vêm do próprio coração, que a própria Santa Maria coloca em nós. Lágrimas de purificação. Essas lágrimas por si só já são oração, rogando Santa Maria, ora pro nobis peccatoribus. Santa Mãe de Deus, roga por nós, pecadores, e fazendo a obra em nós. Sim, Maria, Mãe de Jesus, obrigado. Purifica-nos por essas lágrimas que saem dos nossos olhos, ou por essas lágrimas que estão no nosso coração. Nem sei quais são as mais importantes, se são aquelas que vertem dos nossos olhos e nós as sentimos correr no nosso rosto, ou se são as lágrimas do coração que nós não vemos, mas que estão acontecendo agora. Converte o meu coração e cristianiza-me. Faz-me um outro Jesus, com a mente de Jesus, com os sentimentos de Jesus, com a vontade de Jesus, e daí com as atitudes de Jesus. Muito obrigado, Santa Mãe de Deus. E o que nós dizemos, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, nós usamos assim. Está acontecendo nesse momento a morte da criatura velha, do homem velho, da mulher velha. É também um momento de morte, ele precisava morrer. Sim, esse homem velho, essa mulher velha precisava morrer em mim. E obrigado porque está acontecendo a morte. Roga por nós, na hora desta morte, que realmente morra em mim e seja mortificado cada vez mais em mim o homem velho, a mulher velha, e que vá renascendo, ressuscitando cada vez mais em mim o homem novo, a mulher nova. Ora pro nobis peccatoribus, nunca et in hora mortis nostrae. Amém. 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 Amém.
renovaplay.com. Assine já!